Saudações terráqueas, pessoal do segundo ano. Reforçando aquilo que eu coloquei no vídeo geral. Principalmente quando vocês se depararem com essas questões teóricas, procurem ao máximo usar as fontes de consulta, né? Seus livros, quem puder ter acesso à internet, mas quem não pode, tem a questão do livro didático e tal, para não deixá-las em branco, até para colocar o que você entendeu ou não entendeu, que é melhor do que entregar em branco, como a gente sempre diz na sala, né? Colocar algo para a gente poder discutir, que o senhor poder saber como trabalhar com você a partir do que você coloca lá. Então, na atividade da primeira semana, a gente teve essa pergunta aqui, fazendo a revisão do assunto do início do ano, a parte de termometria, né? Vocês estão estudando a termofísica e ela começa com a termometria, que é a parte que lida com as medidas de temperatura, né? A gente viu aquela questão de mudar de escala e tal. Mas essa parte aqui versa sobre a questão da dilatação. Então, o que é a dilatação térmica? Em que tipo de substância esse fenômeno pode ocorrer? Então, a dilatação térmica ocorre quando, pela variação da temperatura do ambiente, né, você tem uma mudança nas dimensões físicas do corpo que está sendo atingido por essa variação, certo? Tudo que se fala sobre dilatação também pode se falar sobre contração. A única diferença é que o corpo se dilata, né, em geral, a não ser a água, que tem, a gente vai ver futuramente que ela tem uma característica um pouco diferente. Mas os demais corpos se dilatam, então aumentam o tamanho quando se aumenta a temperatura do ambiente em que eles estão, e se contraem quando você diminui a temperatura do ambiente que elas estão. Lembrando que aquela questão entre temperatura e calor, né, a gente sempre associa uma coisa a outra como se fossem quase sinônimos, mas não é, porque o calor é o quê? O calor é uma energia, certo? Invisível ao olho normal, tem que ter aparelhos adequados para isso, e é uma energia que transita sempre do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Então, o calor é uma energia em trânsito. Temperatura é o que mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Então, conforme as partículas estejam mais agitadas ou menos agitadas, em geral se usa o termômetro para aferir a temperatura do corpo. Então, o calor e essa transferência de calor que há no ambiente influencia na temperatura do corpo. Mas calor é uma coisa, temperatura é outra, certo? Então, quando há uma mudança na temperatura do ambiente em que o corpo está, ele pode estar sujeito a uma dilatação térmica. Isso ocorre aí com as construções, como eu disse a vocês aqui no exemplo da calçada, né? Você faz uma calçada em concreto, então faz aqueles riscos, né, na calçada, para que quando houver dilatação nos horários mais quentes do dia, o concreto não fique com as partículas se chocando com a outra e rache mais rapidamente. Você vê construções de grandes pontes, sempre tem um espaço entre os vãos, trilhos de trem, entre um trilho e outro há um espaço, que aquele trilho vai se dilatar na parte mais quente do dia, se estender e poder trincar outro trilho, ou entortar. Ok? Que tipo de substância pode sofrer dilatação? Qualquer tipo de substância física, que são, no momento, né, a física entende como as substâncias líquidas, gasosas e sólidas, podem sofrer dilatação. Tem a questão do plasma, que é um quarto estado da matéria que está sendo visto aí, mas oficialmente temos só três. Então, tudo que é sólido, líquido ou gasoso sofre dilatação, com algumas diferenças, mas ela pode ocorrer nesses tipos de corpos físicos. Não,